2. Ok, som. Graças pais amados. Graças pais amados. Louvado seja Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos iniciando mais uma semana. Olha para a pessoa que está do teu lado aí agora. Dá um sorriso bem bonito para ele ou para ela. Diga assim: meu irmão. Misericórdia. Diga: meu irmão. É muito bom iniciar a semana adorando a Deus com você. Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja de pé. Abram suas Bíblias, o livro do Salmo de número 91. Salmo de número 91. Quero cumprimentar também você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Salmo de número 91. Amém? Salmo de número 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi que o Senhor ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua vereda é escuro e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa, e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! É esse Deus que é nosso refúgio e fortaleza que nós viemos adorar nessa noite. Nós não viemos aqui apenas para um momento de encontro social. Nós não viemos aqui passar um tempo, tampouco cumprir tabela. Nós viemos aqui oferecer a Deus nosso tudo, e que Ele seja oferecido de forma racional. Que você possa entender que adentrar nessas portas é motivo de glorificação e exaltação a Deus, porque Ele nos permitiu chegar aqui esta noite. Então que você possa dar o seu melhor, o melhor da sua adoração, o melhor da sua administração, do seu louvor ao nosso Deus, ao Deus que nos manteve de pé no dia de hoje. Esse só o Senhor fez e é coisa maravilhosa. Quero convidar o diácono Ailton, ele estará iniciando orando, e logo em seguida o Ministério do Louvor estará com a oportunidade. Meus irmãos, oremos. Amado Pai, Deus maravilhoso, poderoso, louvado, agradecido, exaltado em nosso santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tua presença maravilhosa no nosso meio. Senhor, dado esforço, ó Pai, de estarmos aqui nesta noite para render um culto de adoração e exaltação ao teu santo nome. Obrigado pela semana maravilhosa em tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por estar nos conduzindo neste mundo, ó Pai, fazendo lembrar das promessas, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor. O teu Santo Espírito está bebendo em cada um de nós, ó Deus. Obrigado por estar aqui com nossos irmãos, ó Pai, em comunhão, para podermos nesta noite, ó Pai, louvar, agradecer, exaltar o teu santo nome. Fica com cada um de nós, e em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Convido aqueles que puderem e quiserem se colocar de pé. Vamos juntos adorar e agradecer o nosso Senhor Jesus. Amém?
continuar adorando a esse Deus, celebrando a Ele. Ele é bom, Ele é maravilhoso, estar em Sua presença é maravilhoso. Não perca essa oportunidade. Só temos o agora. Amém? Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus.
Ele possa ser o nosso guia, que Ele ilumine os nossos caminhos, que guie os nossos passos, nosso orientador, nosso conselheiro, amigo, companheiro, independente das ondas, das circunstâncias, dos desafios, Ele está com você. Amém?
Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Nós possamos ter esse dia fiel que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar aqui à frente todas as crianças de 2 a 10 anos, para que nós estejamos orando por vocês. E aí, então vocês subam para um culto específico para vocês. Todas as crianças. Para esta oração, eu convido o nosso irmão Aniel, que está orando para as crianças, pelas tias e toda a programação que será feita no dia. Nesse momento, eu peço as crianças, Deus, que você possa estar com elas aí, Deus, na escolinha, Deus. Pai, abençoando cada criança, Deus, cada professora, Deus, sempre cada um conserva, os teus filhos, Deus, dá livramento, sempre cada um, Deus. Neste momento, Deus, abençoamos cada criança, Deus. Aquelas que estão aqui, aquelas que não estão, Deus, possa estar abençoando, Deus, as crianças da nossa igreja, sempre cada um, e as nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queremos nesse momento conhecer você que está nos dando a honra de sua presença aqui conosco. Temos algum visitante na casa de adoração Monte Hermon hoje. Você que é nosso visitante, faça sinal com sua mão. Não temos, somos todos de casa. Que Deus assim então possa nos abençoar. Vamos dar sequência. E agora uma oportunidade de estar com o Ministério da Juventude.
Mas, queridos, amém? Vocês estão acordados? Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9. Adorar o Senhor é que nos sustenta de pé, como foi cantado aqui. Não há outro que a gente possa respirar, não há outro que a gente possa buscar e ter a essência de vida, a vida plena, só conseguimos se for do Senhor. Adorar a Ele é algo eterno, é que se inicia aqui nessa terra e vai durar para sempre nos céus. A Bíblia fala que os anjos adoram o Senhor sem cessar. Nós almejamos por esse dia em que nós estaremos face a face com Ele, adorando, entronizando, dizendo o quanto Ele é digno, dizendo o quanto Ele é lindo. Enquanto esse dia não chega, nós podemos continuar adorando a Ele aqui, nessa terra, nesse lugar, mas com olhares espirituais, contemplando a maravilha do Senhor aqui neste lugar. Isso levanta tantas coisas. Isso levanta tantas coisas feias ao nosso redor. Mas há uma promessa que estaremos com Ele para sempre, adorando a Ele, o Deus vivo que reina para sempre. 2 Coríntios 9, 6, eu quero ler com você. E diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Pegou a dica? A palavra de Deus deixa essa chave para nós nessa noite. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Agora é uma decisão de escolha. Eu e você temos que decidir se nós queremos plantar, semear pouco ou muito. O trabalho vai ser o mesmo, o esforço também. Porque eu não sei você, se você já plantou alguma coisa aqui, mas eu lembro da minha infância e quando eu plantei pela primeira vez um grão de feijão. A gente coloca ali, muitas vezes no copinho, né, como a gente aprende na escola, coloca o grudão, água, e fica olhando. Será que sai hoje alguma coisa daí? Nada. No outro dia, acorda cedo e vai, e olha novamente, nada. Entenda, semear é importante, colher é importante, mas o tempo que vai demorar também é importante. E durante esse tempo que eu e você temos feito, será que a gente tem semeado nas nossas vidas? Nós temos ido lá, regado com água, colocado um pouquinho no sol, depois tirado, sabe? Plantar não é fácil, mas quando você planta e você vê a semente crescendo, se tornando ali uma planta, uma flor e dando os seus frutos, como é lindo! Você quer tirar foto, você quer postar, olha o meu jardim. E sabe, o momento da colheita é um momento que você pode olhar com os olhos do seu coração e dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter plantado, ficar debaixo do sol. Muitas vezes ter semeado a terra para poder colocar a semente. Mas não é fácil. E muitas vezes quando a gente planta em terra que não é fértil, como é difícil, meu irmão. A gente planta e não vê nada crescer. Mas eu quero lembrar uma coisa a você nessa noite. E convidar você a plantar na terra que é o Senhor. Na terra fértil que é Jesus. Aquele que dá vida onde não tem vida. Aquele que é impossível você colocar sua semente nele e não ver florescer, e não ver frutificar. Nele não. Há terras que você vai colocar sua semente e não vai tirar nada de lá. Não vai alcançar nada.
mas na terra, que é o Senhor Jesus, você vai alcançar tudo. Então nessa semente, nessa terra, coloque suas melhores sementes. Coloque muitas sementes. A gente está chegando no final do ano, já estamos contando. É contagem regressiva. E é normal no final do ano nós começarmos a dizer: próximo ano eu vou fazer tal coisa que eu não fiz esse ano. Próximo ano eu vou plantar coisas que eu não plantei esse ano. E o que você vai colher no ano de 2023? Que você plantou durante o ano de 2022? Pense nisso. Aquele que semeia pouco também ceifará. Aquele que semeia muito também ceifará muito. Decida no seu coração hoje. Esse é o momento ofertório que nós queremos lhe convidar a dar o seu melhor a Deus. Nós não estamos aqui pedindo um valor específico a você, mas uma questão de fé. Coloque em prática o que deseja o seu coração, porque a palavra fala que nós temos que dar com amor. Com amor. O Manassés vai estar cantando um louvor aqui e você vai poder estar ofertando. Mas enquanto o Manassés se aproxima, eu queria fazer ao contrário hoje. Eu quero orar antes por você que vai ofertar. Eu quero abençoar, profetizar para a sua vida. Antes de você mesmo vir depositar a sua oferta, o seu dízimo, você pode levantar a sua mão onde você está. Levante suas mãos. Senhor, nessa noite, eu te apresento, Senhor, cada filho teu que está com as mãos levantadas. Pai, nesse propósito de fé, de entender que Tu és a terra em que nós queremos plantar. Tu és a terra, Senhor, que nós depositamos as nossas melhores sementes, porque entendemos também que essas sementes são Tuas, Senhor. E sabendo que Tu és a terra fértil, não há como voltar com mão vazia, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração com o Teu nessa noite e poder, Senhor, trazer aquilo de melhor para a Tua casa, para o Teu reino, sabendo que o Senhor nos dará muito e muito mais, porque tudo que vem de Ti é transformador, é maravilhoso, é grande. E nós queremos receber cada fruto que for plantado em Ti, Senhor. Mesmo sabendo que nós teremos que esperar algum tempo, mas vai chegar, porque estamos plantando em terra fértil. Tu és a nossa terra, em que nós depositamos a nossa semente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a plantarmos, Senhor, as nossas sementes, Senhor, em Ti, porque sabemos temos sementes seguras em Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos. E assim, conforme a Tua palavra que diz: aquele que semeia pouco, ceifará pouco. Aquele que semeia muito, ceifará muito. Faz conforme o Teu querer na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Graças a isso. Amém? Salmo da Bíblia, Salmo 103. Ele começa dizendo: bendiz o nome do Senhor. Em tudo que aí ele cresceu santo nome. Que o Senhor seja assim, falando de forma grandiosa e poderosa nos nossos corações, que possamos fazer das palavras da vida nossa. Bendiz o nome do Senhor. Em tudo que é ele, ele cresceu santo nome. Não mais engrandece ao Senhor.
Espírito se alegra, meu Salvador. Com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia ele mostrar amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo és, Senhor. Enchindo nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, e vendo sua vida florescer. Enchindo nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, e vendo sua vida florescer. Santo, Santo, pois Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Versículo 2 abençoe. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar para o momento da oração da fé. Quero convidar nossa irmã Márcia aqui à frente, que está nos conduzindo e apresentando os pedidos que ele tem feito, as famílias que estão enlutadas, aqueles que estão hospitalizados. Olha, aquele que volta de emprego. Orar pela irmã Jacinei, que desde que voltou ontem, ele enfermou, não está bem de saúde. Nós possamos estar apresentando a nossa amada irmã em oração em nome de Jesus. Salve, amada igreja da paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos interceder, né? É momentos difíceis que nós estamos passando. É muita guerra, mas o Senhor ele chega primeiro. A última palavra é do Senhor, né, igreja? Aleluia! Justo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, e apresentando, Papai querido, cada pedido de oração. Pois tu sabe, Pai querido, são muitos, Pai querido. Aqueles que estão desempregados, esse jovem, Senhor, que está ali, daquela empresa, querido ser registrado, a família enlutada, a teus
daquelas causas que muitas vezes acha que está tudo acabado, mas a última palavra é a tua, meu Senhor. Envie 10 anjos, Senhor, para assinar com a tua caneta de ouro, Senhor, aqueles que estão com aquela causa esquecida, que acha que não tem mais jeito, aqueles que estão com causa ali no INSS. Deus, quando estão esperando a aposentadoria, quando chega ali naquele médico, é uma situação totalmente diferente. Mas eu creio, Senhor, o ano ainda não terminou. Aleluia, glória a Deus. Mas eu creio, Pai, que Deus sempre vai entrar por essas portas e vai agradecer. Deus dá livramento para o teu chefe que está nesse jovem, Senhor, ali na faculdade, Senhor. Dá livramento para cada um. Dê livramento, Senhor, para aqueles que estão tudo planejado para viajar, passar as férias com a família, os filhos. Dá livramento, Senhor. Porque bendito é o teu nome, Senhor. E onde eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, porque o socorro vem do Senhor. Deus, aqueles, Senhor, que estão fracos, que não tem mais força de vir para a tua casa, que outrora estava aqui orando, Pai, mas hoje se encontra apreendido, trancado no seu lar. Meu Senhor, vai visitando, vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia, passa o bálsamo do coração, Senhor. Restaura essas vidas, Pai, para que venha ter desejo no coração de vir para a tua casa, para o teu templo, para te adorar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas a igreja está clamando, está pedindo, Pai, porque quando nós pedimos é diferente. Meu Deus, eu também te apresento, Senhor, aqueles que não têm onde morar. Vai visitando cada um deles, Senhor, esses andarilhos que estão aí, Senhor, na rua abandonado, Pai. Visite cada um deles. Toque no coração dos familiares para que saia à procura. E essas vidas podem voltar para o céu, mas saber que é amado. Meu Deus, eu também te apresento a nossa nação. Vai visitando cada canto de cada lugar, Senhor. Pois tu sabes dos empecilhos do que está acontecendo na terra. Muitas vezes é permissão tua, para saber que tu está no controle, está no comando de tudo. Deus, guarda a direção dessa igreja, guarda esse templo, Senhor, é campeão, Serafim, querubim, Senhor, porque eu creio que entrou por essas portas, Senhor, com um pedido no coração, triste, angustiado, com sonhos, restaura os sonhos, Pai, porque não está acabado, Senhor, porque tu estás vendo, Papai querido, visitando cada coração, cada mente, aqueles que estão enfermos, Pai, restaura que possa sair desta noite curada aqui deste lugar. Deus, guarda o pastor dessa igreja, guarda sua esposa, seus familiares ali em Brasília, traz para a tua casa aqueles que estão afastados, Pai. Meu Deus, aleluia, guarda cada diácono, cada diaconisa, a mocidade, guarda as crianças, os conjuntos, as irmãs do círculo de oração. Esta casa é tua, Pai, eu creio que está derramando tua porção dobrada sobre cada um de nós. Deus, somos teus filhos. Muitas vezes a gente acha que tu está esquecido, que tu não lembra de nós, mas nós sabemos, aleluia, glória a Deus, que é necessário muitas vezes tu ficar calado e saber que tu está no controle de tudo das nossas vidas. Visita aqueles que estão no cárcere, visita, meu Senhor, aqueles que estão com depressão, visita, meu Deus, aqueles que são viciados. Vai caindo por terra todo gigante, caia por terra, vai quebrando ferrolho, desencadeado, que toda nuvem negra, que toda nuvem do mal vai caindo por terra, porque nós somos luz e tu és luz, meu Senhor. E eu creio, Senhor, que tu vai dar vitória para o teu povo, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade agora está com o quarteto e Calelo. A canção que iremos cantar certamente é conhecida de todos. Então, nós não iremos cantar só. Nós não iremos cantar sós. Os amados irão nos acompanhar. Glória a Deus. Os amados certamente irão nos acompanhar. Vamos cantar todos juntos essa canção em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
amados, estaremos finalizando essa primeira parte. Quero convidar o evangelista aí, Manuel de França. Ele estará orando, encerrando a primeira parte e apresentando o nosso irmão Doninho, que vai nos trazer a palavra dessa noite. Nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar nessa hora, encerrando essa parte e apresentando o nosso mensageiro da noite, o nosso irmão Doninho Vail. Confesso aos irmãos que foi muito difícil memorizar o nome dele, né? Um nome totalmente diferente. Mas está aí o nosso irmão, vai ser o mensageiro desta noite, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Queremos dizer também que o nosso irmão Doni, assim como outros irmãos que participam da escola de teologia da nossa igreja, não é? É um dos irmãos que está se destacando nessa área de pregação. Temos outros irmãos e outras irmãs que futuramente também, provavelmente, estarão assumindo, né, esta tribuna para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com muita ousadia e intrepidez para os nossos corações, irmãos. Orem pela escola de teologia da nossa igreja. É uma escola de obreiro, onde estamos preparando o obreiro para ingressar nessa obra que não é fácil. Não é fácil. Talvez você hoje que não tenha noção do que é uma preparação de obreiro, possa até estranhar, porque tem que se preparar tanto. Precisa se preparar tanto teologicamente, psicologicamente, e mais que tudo, espiritualmente, para que Deus lhe use com ousadia, porque Deus vai te usar com aquilo que tu tens. Aquilo que tu tens, Deus vai te usar. Então, seja uma bênção nas mãos do Senhor. E nós estamos com esse objetivo na Escola de Teologia da Igreja Batista Missionária Montermont. O objetivo é preparar obreiros para a seara. Então vamos orar nesta noite, entregando a Deus essa primeira parte do trabalho e a vida do nosso irmão Donivail. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, na beleza da tua santidade, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos que aqui nesta noite, ó Deus, deixaram os seus lares, o desconforto dos seus lares, Pai, para estar neste santuário, adorando e bendizendo o teu nome. Deus, muito obrigado pela vida de cada um deles, Pai, de cada uma delas, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela saúde concedida. Oramos ao Senhor nesta hora pela vida daqueles que não puderam estar presentes, ó Deus, mas que desejaram estar presentes, Deus. Seja com eles, ó Pai, seja com o teu povo nesta noite. Pai, abençoa o teu filho, Doni, que há de ministrar a tua palavra aos nossos corações. Ilumina a mente dele, ó Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Pai. Fala não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nesta noite, para o nosso crescimento espiritual e para a salvação de almas que hão de ouvir a tua palavra nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus e abençoamos o teu filho para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Com a palavra do nosso irmão Donivail. Paz, irmãos. É com muita alegria que a escola de treinamento tem investido nos seus obreiros. Tenho a agradecer ao pastor, ao evangelista e à sua diretoria, né? Tem dado oportunidade a gente para estar desenvolvendo na parte da pregação da palavra de Deus. Amém? A brecha da salvação, irmãos, a brecha do DNA da salvação, ela foi aberta. E Deus usou Tamar. Tamar teve 2 filhos com Judá. Um deles se chama Pérez, que significa brecha, abrindo a brecha para a linhagem de Jesus. Tamar era cananeia de Adulão e Raabe, cananeia de Jericó. 600 anos se passam de Tamar a Raabe. E hoje podemos
refletir sobre o seguinte tema: se colocando na brecha pela sua família. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 2, do 1 ao 24. Josué, capítulo 2, de versículo 1 ao versículo de número 24. Josué, capítulo 2, versículos de número 1 até o versículo de número 24. Amém, irmãos? Nos diz a palavra do Senhor. Da localidade de Sintim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observe a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 2. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 3. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechada, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa atrás deles, ainda alcançarão. Versículo 6. Eles, porém, os tinham levado para o terraço da casa e os haviam escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales de Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de Deus, de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo. Versículo 13. De que conservarão a vida do meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Contudo, o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão, e que quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Versículo 15. Então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre uma muralha da cidade. E disse eles: vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias e até que eles voltem. E depois sigam seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos
desobrigados desse juramento que vocês nos fez jurar. Se quando entrarmos na terra, você não amarrar esta corda de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, de seu pai. Versículo 19. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Versículo 21. E ela disse, que seja assim como vocês disseram. Então Raabe se despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Versículo 23. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. Versículo 24 e último, disseram a Josué, certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém, irmãos? Pode sentar. Versículo 1 do capítulo 2 nos informa o seguinte. Da localidade de Sintim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 1, ele apresenta Raabe como uma mulher prostituta. E você, que muitas vezes antes de conhecer o final dessa história, se encontrasse uma mulher com essas mesmas características, você poderia dizer que essa mulher ela é totalmente rejeitada pela sociedade. Ela era uma mulher imoral, de fato. Ela abominava aquilo que, de fato, era sagrado para Deus. Ela fazia parte de uma cultura pagã, de fanatismo, e até a cultura que ela servia já estava subjugada, né? Prestes a ser destruída, que é a cidade de Jericó. E sua louca decadência, que é essa cidade, estava rumo a essa corrupção moral e espiritual, estava totalmente embebedada sobre este jugo. E isso era proposital e, no momento, era irreversível, essa sentença de Raabe. Até onde sabemos, Raabe ela sempre foi uma praticante intencional da depravação característica da cidade de Jericó. Ela tinha lucrado pessoalmente e diretamente com o mal que estava instalado naquela cidade e naquela sociedade. No momento em que Deus tinha decretado a total destruição daquela cidade da maldade extrema. E eu lhes pergunto, por que Raabe também não deveria receber a devida sentença pelo seu justo pecado intencional, já que ela é ciente do que estava fazendo? E em tudo que se refere ao registro de vida de Raabe, a gente não vê nenhuma qualidade redentora na presente trajetória de Raabe, até aquele momento. Raabe ela obtinha o sustento através do apetite insaciável e a depravação total dos homens daquela cidade. E ela também fazia parte da escória daquela sociedade, que era difícil imaginar uma sociedade totalmente improvável a uma honra divina ao qual foi alcançada a Raabe. Mas a história de Raabe ela não termina aqui. E algumas brechas temos que conhecer. A primeira brecha se encontra no versículo 9 ao versículo 11, que se chama Raabe se colocou na brecha crendo. Raabe se colocou na brecha crendo. Vamos ler o versículo 9 ao versículo 11. Diz o seguinte:
e lhe disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe regularmente ela se vendia aos homens mais perversos daquela cidade já perversa. E muito se falava naquela cidade sobre os feitos miraculosos do Deus de Israel. Os moradores da cidade estavam, de fato, aterrorizados, com muito medo. Depois que eles ouviram as últimas notícias, mas Raabe, de fato, através das últimas notícias, não se sentiu aterrorizada. De fato, as últimas notícias fizeram com que Raabe transformasse o seu medo em fé. E ela assim o fez, afirmando: o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gostaria de convidar vocês para repetir a seguinte frase comigo. A fé de Raabe veio através do ouvir. E certo dia um moço procurou um pastor e disse: eu tenho um desgosto muito grande, pastor. E o pastor perguntou: o que foi, meu filho? E porque eu venho às reuniões, pastor, e eu escuto a pregação da palavra, gosto muito do que se é falado, mas eu acredito que existe algum problema na minha mente, algum problema na minha memória. E mesmo quando eu leio os evangelhos, logo em seguida, esqueço o que foi pregado. E o pastor disse: seu desgosto é só por causa disso, meu filho? E ele continuou perguntando, propondo uma parábola. E aí ele pediu que o moço pegasse 2 copos e colocasse em cima da mesa. E aí pediu também que ele secasse esses 2 copos. E o moço o fez, secando. E o pastor disse: agora examina bem, meu filho. Agora esses 2 copos que você limpou. O rapaz disse ao pastor: eu sei que esse aqui, pastor, da minha esquerda, ele está mais limpo. Mas o outro também está limpo. Mas eu sei que este daqui está mais limpo porque esse foi o último que eu acabei de lavar. Então o pastor lhe disse: repara, meu filho, este copo que você está dizendo que está mais limpo, não tem uma só gotinha de água que o purificou. Também é assim com quem ouve a palavra de Deus, constante e confiantemente. Mesmo que não grave na sua memória todos os ensinamentos, na verdade essa palavra é tão poderosa que penetra no coração e ao mais que você não perceba, ela vai lavando o seu coração. E ao mais que você, até aqueles que não prestam atenção naquilo que você está dizendo, essa palavra é tão poderosa que tem o poder de purificar. E assim foi com Jesus e os seus discípulos, dando assim as suas últimas instruções, que se encontra em João capítulo 15, versículo 3, dizendo: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E Efésios 5:26 dá um certo complemento. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela a palavra. E essa palavra é tão poderosa que cada vez que Raabe ouvia os feitos miraculosos do Deus de Israel, Javé, aquela palavra estava trazendo uma purificação na sua vida. Uma vida que era de total degradação. E sem que ela percebesse, essa palavra estava purificando o seu coração, purificando o seu corpo, purificando o seu espírito. E assim pode ser com cada um que crê nesta noite.
A segunda brecha se encontra no versículo 12 e nos diz: Raabe se colou na brecha, crendo. Raabe se colocou na brecha, crendo. E o versículo 12 nos afirma o seguinte: E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. E que me darão um sinal certo. E que me darão um sinal certo. Deus aqui está convidando Raabe a passar de um nível teórico para um nível prático, onde ela tinha uma fé profissional, mas não tinha uma fé vivencial. Uma fé que parte do campo teórico e é desafiada para ser vivida no plano prático, do confiar em Deus. Hebreus 10, do versículo 35 e 39, na Nova Versão Internacional, ela nos afirma o seguinte: Por isso, não abram a mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo, ele viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas, porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Raabe era rodeada por um ambiente hostil diariamente, onde ela estava rodeada de homens totalmente perversos da cidade de Jericó. Deus nos apresenta a rica oportunidade de destruir nossas próprias muralhas emocionais. Muitas vezes construímos muralhas intransponíveis por alguém que nos desapontou de certa forma, com palavras e ações. E, de certa forma, essas muralhas são criadas no nosso interior. Sem mesmo conhecer a outra pessoa, muitas vezes temos um certo costume de julgá-las. Julgamos, muitas vezes, pessoas chatas, sérias como chatas, e pessoas sorridentes como totalmente legais. Conheça as pessoas primeiro e depois constitua. Eu gostaria de convidar a igreja mais uma vez para declarar a seguinte frase comigo: A ideia errada sobre meu irmão me impede de ter comunhão. E a terceira brecha se encontra no versículo 13, que diz, que antes de lermos, é afirmada da seguinte forma: Raabe se colocou na brecha agindo. Raabe se colocou na brecha agindo. Vamos ler o versículo 13. De que conservarão a vida do meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs? Contudo, os que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte? Raabe, ela não morava com seus pais, né? Porque, de fato, a prostituição naquela época, na época de Raabe, era um sinônimo de total humilhação. E nos tempos de hoje, podemos ver que, em comparação aos tempos de Raabe, a prostituição ela não é considerada tão humilhante como naquele tempo. Porque muitas vezes algumas pessoas consideram esse tipo de prática até mesmo como uma profissão, um trabalho. E Raabe, ela escolheu negar-se a si mesma. Ela escolhe priorizar a sua família. E quando ela faz isso, ela demonstra uma verdadeira característica daquele que é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Essa atitude de Raabe, ela também é uma característica explícita de uma pessoa salva, né, irmãos? E se a gente pensar, é muito difícil negarmos a si mesmo para seguirmos aquilo que é de contra a vontade da nossa carne. Mas Raabe, de fato, quando ela faz isso, ela visualiza, ela vislumbra o futuro, ela vislumbra o legado ao qual ela iria deixar. E isso é uma das características daquele que é salvo. Aquele que vislumbra o legado do seu ser, o legado da sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, essa noite. Se
nós achamos que a salvação da nossa família não tem nada a ver com a nossa vida, de fato, esse pensamento está totalmente desconectado do sentido real do Evangelho. E mesmo que seja difícil, que a gente não desista, né, de orar por aqueles que muitas vezes, nosso vizinho e dentro da nossa sociedade, do nosso convívio, consideramos como improvável, possamos estar persistindo, como em João 16,36, que afirma o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Palavras diretas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a gente tem que ter o seguinte passo a passo, a seguinte atitude, para que assim não possamos desistir. Possamos estar insistindo na oração e pedindo uma oportunidade a Deus para falar das maravilhas dele, em tempo e fora de tempo. Busquemos a oportunidade de falar dessa palavra. Que nós possamos pedir que Deus crie situações para que a gente possa aproveitar e saber que Ele está ali, para que a sua obra possa ser feita. Atos 16, 26 ao 31, na nova versão internacional, nos afirma o seguinte: de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele o levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Raabe e sua casa puderam ser salvos, porque ela creu no Deus de Israel. Ela levou a mensagem para toda a sua família, restaurando toda a sua família. Em Josué 6,17, na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz o seguinte: a cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espias. E aí eu gostaria de fazer duas perguntas à igreja essa noite. Duas perguntas simples. A primeira é a seguinte: quem gostaria de deixar uma herança para alguém? Vou repetir. Quem gostaria de deixar uma herança para alguém? R$1 milhão, uma casa própria, um carro, quem sabe? Possa levantar sua mão nessa noite. Quem não gostaria, de fato? E a segunda pergunta é: quem aqui gostaria de deixar um legado para alguém? Quem gostaria de deixar um legado para alguém? A diferença de uma para a outra é o seguinte: a herança você deixa para alguém e o legado você deixa em alguém. E aí, Deus interveio de modo miraculoso. De fato que deixou claro para todos ali em Canaã que lutava em favor de Israel. Ele demoliu as muralhas imensas de Jericó, sem nenhum meio militar. Não usou um fenômeno da natureza como um terremoto casual. Ele não criou esse tipo de situação ali para executar a sua vontade soberana. Deus fez o seguinte: ele fez com que o povo marchasse na cidade por 6 dias, e no 7º dia marchasse completando a 7ª vez, e aí eles tocaram a trombeta e gritaram, e instantaneamente os muros da cidade caíram por terra, mas com uma exceção: as muralhas caíram, mas exceto a casa de Raabe. A casa de Raabe ele poupou pela promessa que tinha feito em antemão. Josué 6, do 22 ao 25, diz o seguinte: então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá.
com tudo o que ela tiver e como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo que ela possuía. Tinha também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Versículo 24. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que tinham enviado à casa de Jericó. Raabe é um exemplo da fé transformadora em Jesus. Apesar de ter poucas vantagens em relação ao seu conhecimento da verdade, da palavra de Deus, ela tinha o coração voltado ao Deus, o Deus verdadeiro, Javé. Ela tinha arriscado a própria vida, ela abandonou o modo ao qual ela vivia para honrar a Deus. Ela se afastou de tudo, exceto de seus parentes mais próximos. E ela, assim, foi recompensada, de fato, morando e habitando com seus parentes na tenda, na comunidade de Israel. E além disso, o nome de Raabe ele se encontra como na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11 podemos ver isso passo a passo. O nome de Raabe escrito junto dos nomes em destaque, como Abraão e Moisés. Raabe ela viveu uma vida tranquilamente, né? Até o final de sua vida, e ela se transformou radicalmente do que ela era para o que ela estava sendo. E Raabe de fato nos deixa a seguinte lição, ao qual ela é um símbolo vivo do efeito transformador da fé salvadora em Jesus. Sendo essa a mensagem principal da sua vida. Essa é a mensagem principal da sua vida. Ter uma vida transformada através da fé salvífica. No Novo Testamento, nós podemos ver o seu nome ser apresentado no primeiro evangelho, do primeiro parágrafo da primeira página, que se encontra em Mateus. E aí eu convido os irmãos para abrir Mateus, capítulo 1, e versículos 5 e 6. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos, independente das N traduções que temos essa noite, vamos entoar o versículo 5 e 6 juntos, dizendo, versículo 5, Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. E aí, quando a gente se depara com a genealogia, quando a gente é novo na fé, a gente tende a pular, né? Porque, assim, a gente não entende na primeira vista nada, né? Mas, quando a gente analisa, tem um pouco de paciência e pede a graça a Deus, a gente adquire, de fato, algumas lições da genealogia. E, de fato, quando a gente vai ler pausadamente, a gente nota a seguinte lição, né? Que Raabe, ela se casou com Salmo. E Salmo, né, ou Salmão em outras traduções, ele era um príncipe da tribo de Judá. Irmãos, se a gente só se deparar com isso aqui, a gente nota que quem casa com um príncipe se transforma em princesa. Uma improvável, ela se tornou uma princesa. Uma escória da sociedade, um lixo, se tornou uma princesa. E só quem pode fazer isso é Jesus, meus irmãos. Só quem pode fazer isso é Jesus. E a genealogia de Raabe, ela não para até aí. Raabe, ela foi mãe de Boaz. Boaz, irmãos, se a gente lê o livro de Ruth, era um lorde.
um homem de fato incrível. E ela também foi avó de Obed. Ela foi bisavó de Jessé. Ela foi, de fato, trisavó do rei Davi. E ela também é premiada com um rico presente. Ela entra para a genealogia de Jesus. Ela é uma ascendente direta do Filho do Deus vivo, o que se fez carne e habitou entre nós. Depois de 600 anos, irmãos, a brecha ela continua aberta. Ela não se fecha nesse intervalo de tempo. Deus ele continua estendendo os seus braços para as pessoas mais improváveis, os cananeus, mais daqueles que não eram do povo de Israel. E ele continua abrindo essa brecha com um único intuito: oferecer a salvação em Cristo Jesus. E através dessas gerações, das gerações passadas e futuras, e as vindouras, que as futuras, né? O seguinte princípio não é ensinado: que o nosso passado, como foi assim o de Raabe, ela não determina o nosso destino. E eu vou repetir, irmãos: o nosso passado, ele não determina o nosso destino. Isso só foi possível aprender porque Raabe, ela se colocou na brecha pela sua família. E que o nosso Deus nos abençoe. Evangelista Ivanildo. Glória a Deus, irmãos. Vamos ouvir mais uma vez o Ministério de Louvor.
Nessa próxima terça-feira, dia 20, vai acontecer aqui o Encontro Kids de Natal. Então, papai, mamãe, tio, vovó, todo mundo aqui, para a gente ver essas crianças maravilhosas adorando ao Senhor. Elas estão ensaiando, está ficando lindo para a glória de Deus. E na terça-feira, dia 20, às 19 horas, toda a igreja está convidada. Encontro Kids de Natal. Vai estar tudo lindo e maravilhoso, inclusive nossas crianças adorando ao Senhor. Quero lembrar os irmãos que nós estamos ainda na campanha de pagamento da mesa de som. E lembrando que esse mês é até amanhã, dia 19. Você, homem, mulher, jovem, toda a igreja pode contribuir. Você contribuindo com R$10, você vai poder estar ajudando a pagar essa parcela da nossa mesa de som. Quero lembrar também que o nosso culto natalino será no sábado, dia 24, às 19 horas. Será no sábado. Atenção para esse aviso. Compartilhe com os irmãos que talvez não venham hoje ou não sabem. Não será no domingo, e sim no sábado. Próximo sábado, nós estaremos aqui adorando ao Senhor no culto natalino, às 19 horas, dia 24. Quero lembrar que lá na frente tem cantina com coxinha, R$2, é isso? Ajude o Ministério Infantil para que eles possam fazer a festa deles aqui na terça-feira. Lembrando que hoje é o último domingo que nós celebramos ao Senhor. E por que eu falo isso? Porque, como eu já falei, próximo sábado será o culto natalino e o outro sábado nós estaremos aqui para celebrar ao Senhor no fim de ano. Então, lembrando, esses 2 domingos não terá culto aqui, nem pela manhã, nem pela noite. É o domingo feriado, então passa essa informação adiante. Amém? Deus abençoe você. Está de pé, irmãos, vamos encerrar o nosso culto desta noite. Quero convidar o diácono Manassés para vir fazer a oração final desta noite. Graças pais, oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, nós louvamos por tua bondade, tua graça. Deus maravilhoso pela qual, Senhor, Deus maravilhoso, temos gozado da paz, da alegria, da provisão, do teu grande amor. Deus, queremos te agradecer por essa noite, poder estar com os teus filhos adorando o teu nome. Estar, Deus, tributando louvor ao teu nome. Te louvando, Deus maravilhoso, por tua presença, Deus, constante em nossas vidas. Esse presente, ó Deus maravilhoso, entre nós. Deus maravilhoso, muito obrigado por tua palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações. Queremos te louvar, Senhor. É uma semana abençoada que o Senhor tem nos dado. E, por Deus, uma semana que se inicia debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. Deus continua conosco, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Leve-nos em paz aos nossos lares. Repreenda em nome de Jesus toda a ação contrária, Deus do inimigo, na vida da tua igreja, no deslocamento aos seus lares. Deus, que eu também, ó Deus, nos concede uma noite de paz, repousadora, para a glorificação do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus agora e todo o povo de Deus,